Bom dia, bom dia. Esse veículo aí é meu. Hoje vocês vão descobrir uma história de vida real. Real com todas as verdades. Meu nome é Levi, sou jardineiro, moro em Minas Gerais, Belo Horizonte. Vim do interior da roça. Entrei na floricultura um tempo atrás, trabalhei 8 anos. Depois eu saí e agora trabalho por conta. Nesse meio termo, né? Sempre tive dificuldade de tirar a carteira, por causa de nervosismo, falta de dinheiro, enfim, outras as coisas. Deixei de crescer na empresa por causa que não era habilitado, né? E, algumas outras oportunidades. Enfim, decidi trabalhar pra mim. Aí nesse trabalhar pra mim, eu comprei minhas ferramentas e arrisquei a trabalhar de ônibus. Gente, que prova que eu passei. Porque tinha dia que não dava pra levar minhas ferramentas todas. Como você levar uma roçadeira montada, eu tinha que esvaziar, não levava gasolina. Enfim, em tudo eu tinha que dar um jeitinho. Comprei uma roçadeira que desmontava. Tá vendo esses sacos assim, ó? Essa era a minha luta de manhã. Tá vendo ali, ó? Podão, tesoura. Tudo tinha que ser adaptado. Podão pequeno, rastelo, cabo cortado. Olha a distância aí, ó. Então, eu levava um rastelo e improvisava. E mesmo assim eu conseguia fazer um serviço com excelência. Já perdi muito cliente por causa de não ir, por causa de falta, né, de veículo. Às vezes se eu ia de Uber, eu gastava quase o dinheiro todo, né? Às vezes eu não levava os insumos pro cliente, o cliente comprava os insumos, né? Então eu arrisquei, Zé. Eu arrisquei. E aí eu fui lá e comprei um veículo. Só que foi bem complicado pra mim tirar a carteira, porque sempre o custo estava alto, eu não estava conseguindo administrar de forma para mim estar comprando, para mim estar tirando, né? Tirava quando sobrava dinheiro. Aí eu tomei um pau, né? Primeiramente minha pauta venceu, foi a primeira tentativa. Depois a segunda também. Aí eu tomei 2 pau na rua, uma foi na baliza na época, e a outra foi também na rua, né? Enfim, não consegui. E isso era a minha penina, meu espinho na carne. Já cheguei ali, ó, naquele lugar ali, com as ferramentas tudo bonitinho, desmontado. O cara do Uber eu não levo, eu tenho que descancelar com o cliente. Eu já cheguei, perder o ônibus, né? E o ônibus lotado, não cabia esperar o próximo ônibus. E o horário sempre que eu saía 5 horas da manhã. Quando eu saía 5 horas da manhã, se eu perdesse o ônibus de 5h14 e horário de pique, então eu tinha que esperar as pessoas ir todas pra caber eu e as ferramentas. Então, tipo assim, foi readaptando, né? Mas era uma luta que parecia que não tem fim. E agora eu tô aguardando chegar a provisória, eu não vou fazer extravagância. Já dirigi antes. Eu vim do interior com muita dificuldade, né? Perdi minha mãe muito cedo. Tem um pai que é deficiente, depende muito de mim, né? Porque ele tem as duas pernas amputadas, uma foi cobra, outra foi trombose. Desde os 15 anos de idade eu cuido dele. Enfim, então eu passava muita dificuldade. Tem vídeo meu no canal do YouTube, no ônibus, na luta. E eu tentava ir, véio, eu ia, só sabia que eu tava indo, né? Recusava muito serviço, perdia muitas oportunidades, mas não desisti não. Eu fui, né? Essa semana ainda tô aguardando chegar o documento. Tem umas coisas para mim fazer, que é a transferência do carro, né?
É claro que um dia eu vou correr atrás da caminhonete, construir a minha casa. Foi um ano trabalhando assim, gente. Um ano trabalhando de ônibus com ferramenta. Completou um ano e pouco. Um ano fazendo esse trajeto aí, ó. Tinha vez que eu andava 2, 3 quarteirão com ferramenta. Já levei terra. Ô, gente, você não sabe o que eu passei, não. Né? Mas eu ia. Desmontava ferramentas, montava lá no cliente, amarrava na caixinha, colocava em saco de lixo, não levava tesoura, lá improvisava, não levava rastelo, lá eu improvisava com vassoura. Eu improvisei muitas coisas, né? Só que para nós ser um profissional, esse negócio de improvisar é chato, né? O certo é se ter as ferramentas. Eu tenho as ferramentas lá em casa. Lá tem rastelo bom, eu tenho aparador bom, eu tenho 2 carrinhos, eu tenho uma roçadeira boa, eu tenho um soprador. Então eu estava readaptando, fazendo da mesma forma, porque eu tinha que sustentar minha casa, né? Eu tinha que fazer um jeito, né? E pra mim, por ser a gente tentar fazer as coisas mais certas, parece que as coisas eram mais difíceis. Mas graças a Deus eu venci. Eu venci, né? Graças a Deus e ter um veículo e agora esperar a carteira chegar. Eu vou estar passando aqui de carro com minhas ferramentas e vocês vão ver muito, ouvir falar muito de mim, né? Que eu tenho 10 anos de experiência de jardinagem e ia ver meu ônibus lá. E muito obrigado, essa é minha história e vai estar no resumindo aí, tá bom? Deus abençoe, obrigado, não desista.